Boa tarde. Vamos retomar. Bom, retomando após o almoço aí, mais um projeto aí do Startup World. Estou aqui com, você me corrige se eu estiver errado, Ariel Arias, é isso aí. Bom, Ariel é engenheiro mecânico. É cubano? É cubano, por isso que eu perguntei. Cubano, mestre, pós-graduado em engenharia mecânica, lá pela UFMG, professor do departamento de engenharia mecânica, coordenador do laboratório de robótica e simulação de soldagem e do curso do IWE. Tá? Vasta experiência nas áreas de engenharia mecânica, metalúrgica, minas, com ênfase em processos de fabricação, atuando principalmente nos seguintes temas: soldagem subaquática, mecânica da fratura e fadiga, ensaios mecânicos e não destrutivos de ligas metálicas. Ele está trazendo aí o tema novo bocal para contenção de camadas na fabricação por manufatura aditiva por deposição a arco. Ariel, muito obrigado pela apresentação do tema, pelo desenvolvimento e boa palestra. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Marcelo, pelo convite. A gente, trabalha na Universidade Federal. A gente tentou trazer uma inovação a pedido aí do workshop, de algumas inovações que a gente tenta fazer no dia a dia na universidade, que pode futuramente, às vezes, virar um produto e a gente tentar fortalecer mais o laço entre a universidade e a indústria. Então, uma das inovações que a gente está trazendo, como o Marcelo já comentou, é o desenvolvimento de um bocal, que a função principal dele é a contenção das camadas realizadas por manufatura aditiva e deposição a arco. Esse tipo de processo de manufatura aditiva por deposição a arco, ele vem tendo uma evolução muito forte nos últimos anos, não só na parte acadêmica, sino também industrial. É uma técnica aí que, com certeza, vai virar parte aí dos processos de manufatura no mundo todo. A principal limitação que a gente, não a principal, mas uma limitação que tem esse processo de manufatura por deposição a arco, é que ele consegue gerar peças, mas com uma resolução não tão boa quando comparado com outros processos de manufatura aditiva, com laser e tal. Então, isso está muito relacionado ao problema de acúmulo de calor na hora que você está depositando essas camadas, com que faz que a geometria em si da parede ou dessa camada que você está levantando, ela fica um pouco irregular em termos de largura e geometria como um todo. E a gente tentou uma ideia para tentar, ou idealizou uma ideia para tentar reduzir ao máximo essa problemática, que seria um sistema, como a gente está vendo aqui, de contenção da camada, na verdade, quando o metal ainda está líquido, após a difusão, esse nosso bocal teria a condição de segurar esse material e ele, consequentemente, ele solidificar em contato direto com essas sapatas, no caso. Essa imagem mostra um pouco mais detalhado o que seria a sapata e a contenção do metal líquido, no caso. Esse equipamento, esse dispositivo, ele pode ser, na verdade, é simples, ele é adaptável para uma torcha convencional aí do processo de MAW. O conceito que a gente traz, na verdade, é tentar segurar essa poça. A falar da sapata, essas duas sapatas laterais, que é o que efetivamente tem de diferente esse dispositivo, ela tem um sistema de canais onde eu consigo passar um fluido, no caso água, para a gente conseguir
retirar calor, que é um problema nesse processo. A gente, na verdade, o que quer é retirar a maior parcela de calor. E como ele está ligado no Chile, a gente consegue mudar tanto a vazão quanto a variação de temperatura para forçar para uma determinada condição de troca de calor. Se eu quero trocar mais ou menos, eu conseguiria com o sistema de arrefecimento como um todo. Como eu falei para vocês, é muito fácil de automatizar, de colocar numa tocha convencional, aqui uma tocha automática de um robô. Essa animação está ilustrando para vocês como que seria o processo, lembrando que conter aquela poça e o arco elétrico dentro dessas duas sapatas. A animação tem muito respingo aí que a gente está vendo, mas, na verdade, a ideia é que soldando com esse dispositivo, a gente possa... depositando camadas, a gente possa utilizar qualquer modo de transferência, tanto o curto-circuito quanto o curto-circuito controlado, spray, pulsada. A ideia é que o volume de metal líquido que está ali, produto da transferência, fique preso ou constrito com a sapata. Então, isso poderia facilitar muito. Às vezes não tem uma fonte tão sofisticada, mas a gente conseguiria conseguir um resultado muito bom. E a expectativa que a gente tem com esse bocal, uma delas é tentar depositar camadas fora da posição plana. Você sabe, quando você faz fora da posição plana, às vezes você tem problemas de forças que tem envolvidas e faz com que o metal líquido ele possa derramar. Então, com esse dispositivo, a gente conseguiria segurar, então, a poça, aquele volume de metal líquido. Foi feito um teste. Se vocês olharem aqui, tem o vídeo está passando, mas o tubo está na vertical e a gente colocou a sapata na horizontal, o bocal na horizontal. E foi crescendo essas camadas na horizontal. E, nesse caso específico, a gente só colocou uma sapata, a que estava segurando a poça, a outra a gente não colocou só para poder visualizar o que estava acontecendo. Aqui a gente pode ver uma peça, foi feita a semana passada ali, onde que a imagem de cima está mostrando onde que raspou a sapata, e essa imagem que está um pouco mais para baixo, onde não teve esse contato com a sapata. Mas eu, na verdade, queria que vocês verem que tem, sim, potencialidade para soldar fora da posição plana. Também foi feita uma outra geometria um pouco mais complexa, na verdade, começando com 45 graus, que seria aqui no vídeo, e inclinando. O tubo nunca se movimentou, ele sempre ficou na vertical, o robô que ia fazendo a mudança, e a gente conseguiu fazer essa geometria. É lógico que aqui foram várias mudanças de parâmetros, às vezes uma hora não raspou muito bem, mas aqui em cima, se vocês puderem ver, já consegue se segurar com eficiência a poça de fusão. Esse aqui foi um material alumínio, no caso. Então, é versátil porque eu conseguiria muito bem, às vezes, gerar peças em revolução com um acabamento superficial relativamente bom e, o mais interessante, sem sair, ou seja, não tem que ser na posição plana, pode ser em outras posições. Uma outra expectativa que a gente tem com esse dispositivo é reduzir ao máximo o transbordamento ou excesso de material aí que acontece produto do próprio calor, como a gente explicou. Ou seja, reduzir esses picos, tem picos e vales aqui, tentar reduzir ao máximo. Para quê? Para a gente reduzir um pós-processamento por usinagem depois. Isso é muito interessante porque você você consegue reduzir custo. Tempo de pós-processamento vai ser reduzido. Por quê? Porque você vai retirar menos material.
E economia de material, você vai depositar material que depois não vai ter que retirar com usinagem. Então, pode ser uma vantagem muito interessante desse processo. É só para vocês olharem, essa aqui é a peça que a gente fez aí a semana passada. E como tem, com a ação da sapata, como raspou efetivamente todas essas camadas, e no outro lado, que seria o lado interno, não teve a ação da sapata. Como que fica a textura? Como ele está raspando aqui no caso, ela fica bem áspera, mas quando você fizer um corte da seção transversal, ela fica mais reta comparada com superfície externa e interna. E ficou mais reta, significando que eu vou ter um menor processamento por usinagem, pós-processamento por usinagem depois. Ela está inclinada porque aqui está em ângulo, hein? Se você deixar ela até na vertical, ele ia transbordar mais ainda. Então, se mostrou que pode ser eficiente esse tipo de dispositivo. Uma outra expectativa que a gente tem em relação ao dispositivo é o efeito da retirada de calor. Eu estou mostrando várias imagens aqui, quando o processo convencional, como que é a transferência de calor que acontece na criação, na manufatura dessa peça. Tem já vários estudos que o pessoal tenta retirar o calor com jato de ar, CO2, resfriar por convecção mais rápido. Tem outras técnicas que o pessoal aqui de Uberlândia já usa muito bem, e está lá fora, eles mostraram para a gente, que seria forçando a convecção, assim, a condução de calor, retirada com esse nível de água. E a gente propõe, então, com essa sapata, com essa variação de vação e ΔP, a gente conseguir fazer uma retirada eficiente do calor. Espera-se isso aí. Então, o que isso poderia fazer nas propriedades mecânicas? Não sei, a gente tem que ver, tem que estudar. Está aberto aí para várias pesquisas. Uma hora pode ser bom, outra não. Mas a gente vai estudar mais. Nem todo é perfeito. A gente começou soldando aço e tivemos algum problema, que aquela sapata agarrava muito na hora que estava fazendo a deposição das camadas. E o que a gente fez? Tentar solucionar o problema. O que veio na mente? Qual foi a inspiração? Lingotamento contínuo. O que é o lingotamento contínuo? Você tem uma sapata de cobre com um sistema de arrefecimento e em contato com metal líquido. Bom, isso é o que a gente tem também. Então, vamos ver o que eles fazem e a gente tentar reproduzir. E, efetivamente, a gente foi estudar lingotamento contínuo, tem a sapata, só que eles mexem a sapata, então a gente levou isso para o robô, começou mexendo a sapata. No lingotamento contínuo tem um fluxo, que é um segredo aí que eles têm aí também, e esse fluxo serve como lubrificante. Então, o que a gente fez? Começou a jogar o fluxo de uma forma um pouco não tão boa, mas à medida que a gente for colocando o fluxo, não agarrou mais, ou agarrou muito menos, ou seja, toda essa inspiração que a gente trouxe do lingotamento contínuo funcionou aqui na manufatura aditiva. Então, o que a gente está fazendo agora, tentando fazer? No nosso laboratório tem uma condição muito boa para desenvolver consumíveis. A gente tem uma máquina piloto para fabricação de arame tubular. Tem várias empresas aí que fabricam consumíveis. A gente está disposto a pesquisar junto. E a gente está testando colocar aquele fluxo que vai servir como lubrificante dentro de uma metal core, por exemplo. E vai ser várias pesquisas. E uma outra tentativa, já finalizando aí, que meu tempo já estourou, que está sendo fabricada na sapata, como ficou muito áspera a superfície, quando ela raspou, porque tinha uma área de contato muito intensa, a gente trocar isso e colocar roletes. Então, seria mais ou menos isso aqui, a função, a finalidade vai ser a mesma,
mas teria, então, condição de segurar, e a gente espera, isso aqui não foi testado também, não, que a gente dê uma conformação e o acabamento superficial, que é uma coisa que a gente quer melhore mais ainda. Bom, obrigado a todos e ficam meus contatos. Perguntas? Obrigado pela apresentação, Ariel. Duas perguntinhas, se você me permitir. Como você faz para frente e para trás, é como se fosse uma movimentação tipo switchback, que a gente tenta evitar, né? O pessoal diz, para não, por conta de não, já que você está usando fluxo, não tem inclusão de escória, então, se aconteceu ou não aconteceu, tem benefício de revenir e tal. E a segunda pergunta, se me permitir, é se eu posso usar esse final seu de rolete para aplicar força para fazer algum termo mecânico. Obrigado. Então, o movimento seria um movimento vai para frente, para trás, mais para frente, mais para trás, para ele continuar andando. A gente testou sem fluxo primeiro, deu uma melhoria, porque no aço principalmente, e a sapata estava agarrando muito. Ele começava arrastando, mas travava o robô. Se tiver que a gente está testando com uma fresa agora, uma potência maior, eu acredito que ela vence essa fricção e vai embora, vai raspando até o final. Mas como no robô, a nossa limitação, ele agarrava um pouco, e eu acho que como a gente viu essa opção do linguadamento contínuo, por que não testar? E quando a gente começou a colocar fluxo, a gente não viu nada de inclusões. É lógico, não cortamos nada, não fizemos ainda o que ficou na microestrutura, uma macrografia não foi feita. Pode ser que dê um tipo de inclusão. A gente não sabe o quanto de fluxo vai colocar também, por isso que às vezes tem muito para estudar aí. Um excesso de fluxo pode não ser bom, mas o que a gente sentiu bem empírico ali, vem jogando fluxo, é que deu uma melhoria. Aí como colocar, qual tipo de fluxo. Na verdade, o fluxo que a gente colocou foi fornecido pela Peran, é um fluxo que eles usam na partida frio do lingotamento contínuo. Eles me deram um saquinho lá, a gente foi e testou. Mas é uma tentativa para soldar o aço. No alumínio não aconteceu. O alumínio ele conseguiu deformar, assim, raspar bem, pela propriedade do material. E o roletinho, no caso, ele está muito relacionado com a potência que você tiver no robô ou o que for. Eu acredito que se a gente tiver essa condição, mesmo na fresa, ela vai conseguir, além de segurar, como tem uma área um pouco menor, ir deformando e conformando isso aí. Pode ser que tenha algum ganho em termos de propriedade mecânica depois. Mas está tudo relacionado com a rigidez que você coloca no sistema como um todo. Hoje em dia tem 2 parafusos, mas você pode fazer mais rígido para ele suportar essa pressão aí e conseguir ter uma deformação. O quanto, não sei também. Teria que fazer. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo desenvolvimento. Obrigado. Tá bom? Obrigado.